Chacal começou assim. O primeiro livro dele chamava Muito Prazer, Ricardo, se apresentando ao leitor. Eram edições mimeógrafo, feitas em mimeógrafo, da maneira mais artesanal possível. O Chacal era um jovem, um moleque, né? Ele e os amigos, 21 anos, universitários, viviam um drama bastante especial, bastante peculiar, na verdade, dentro do Brasil. Era uma juventude que recebia uma influência estrangeira muito grande, recebia influxos da contracultura, do desejo de romper com todas as amarras, com todas as ordens, com todas as regras. Isso era o vento que soprava internacionalmente. E o vento que soprava aqui dentro era o da repressão militar, né? Então, o Chacal viveu esse momento que você tinha uma tensão muito grande, um desejo muito grande de liberdade de todas as formas, do corpo, da voz, de tudo, né? E num plano interno, a bota pisando em cima e calando a voz de muita gente. Eles eram jovens, o mundo editorial brasileiro era bastante elitista, publicava-se pouco poesia jovem, era difícil conseguir chegar aos livros. Eles descobriram uma sacada ali, que era pegando aquele mimeógrafo que estava ali em casa, que às vezes o pai e a mãe eram professores, não sei se os mais jovens talvez nem saibam que seja uma máquina de mimeógrafo, né? Uma máquina estranhíssima, né, Chacal? Você ia lá e girava, ia tirando as suas cópias. Eles fizeram os primeiros livros, começaram a distribuir, a vender, e com isso começaram um momento novo dentro da literatura brasileira. Radicalizaram num ponto que era de uma certa coloquialidade, algo que vinha lá do modernismo já, né? Mas neles tinha uma radicalidade porque juntava direto com a experiência da vida, né? E com mais um dado: se a gente pegar um poeta modernista, que nem Oswald de Andrade, que trabalhou com o coloquial, e a gente vai ouvir o Oswaldo lendo os poemas dele, é até estranho, porque aquele poema modernista, de uma prosa leve, suave, assim, direta. E quando Oswald de Andrade ia ler os poemas dele, ele fala assim: eu sou redondo, redondo, eu sei. Ele lia como um velho bardo do século XIX. Essa geração não, ela traz uma voz diferente, um ritmo diferente, é quase que o ritmo da voz brasileira direta falando, mas com muita musicalidade. O Chacal, com os anos, com vários títulos publicados, ele foi se esmerando nesse tipo de poesia, uma poesia que, ao mesmo tempo, tem todo um dado da história da poesia brasileira, toda uma ligação com isso. Por outro lado, ela ganha uma intensidade quando falada, algo que o Chacal passou a trabalhar durante muitos anos, com a fala da poesia. Inclusive, ele mesmo já me falou, ele falou assim: tal poema eu fico fazendo, quando ele sabe de cor, o poema está pronto. Ele precisa ter o poema incorporado dentro do coração, de cor no coração. O Chacal faz isso de uma maneira maravilhosa. Dentro dessa obra de Chacal, saiu há um tempo atrás um livro chamado Belvedere, em que ele reuniu toda a produção poética dele, um livro lindíssimo, com os poemas maravilhosos. E agora saiu recentemente Murundum, que disse o Chacal, que é um livro para jovens adolescentes. Eu li, tenho 48 anos, talvez não seja mais um jovem adolescente, me emocionei, tem poemas lindíssimos que falam da minha vida, do meu cotidiano, do cotidiano de todos nós, seja morando nas grandes cidades, ou não, ou em cidades um pouco menores. Está lá a nossa experiência de hoje, essa experiência que, infelizmente, muitas vezes transforma a gente em coisa, em objeto que consome objeto, e nesse jogo de objeto, consome objeto o tempo inteiro. Ele consegue olhar para isso de uma maneira espetacular. Um poeta português, o Herberto Helder, eu não vou saber reproduzir o que ele diz, que é de uma maneira belíssima, mas ele fala assim, que às vezes a poesia, ela é aquela que a gente olha para as coisas, e as coisas olham para a gente. A poesia é aquele momento em que a gente consegue olhar para as coisas, naquele pequeno segundo em que as coisas deixaram de olhar para a gente. Aquele pequeno segundo em que as coisas se distraíram, é a hora que o poeta olhou e flagrou essa coisa num lugar onde ninguém tinha reparado. E o Chacal faz isso. E aqui ele vai falar da poesia dele e ler alguns poemas para a gente. Vamos lá, Chacal. Bem, eu quero agradecer muito o convite do Heitor, querido amigo Heitor Ferraz, um poeta brilhante. E
ele já falou o que eu poderia falar de uma forma muito mais brilhante, que ele tem essa intimidade com o pensamento da poesia, com os ensaios e tal. O meu barato é mais o de ser poeta, de escrever e o de falar os poemas. Eu não sei muito conjecturar com essas palavras tão bacanas que ele fez, sobre o meu trabalho, principalmente sobre o meu trabalho. Talvez para situar um pouco melhor, talvez um pouco a minha evolução, não acredito muito que haja essa evolução, mas pelo menos para ficar um pouco caracterizado como era, que eu escrevia na época que eu comecei, na época do Muito Prazer, eu queria logo colocar aqui uns 2 ou 3 poemas, também porque essa quebra sempre me interessa muito, entre o discurso mais formal sobre a poesia com o poema, porque o poema parece que não deixa, é a pedrinha de feijão, no catar feijão do João Cabral, né? Que você não deixa o discurso mais formal e mais linear da prosa se estabelecer de todo. Então, a poesia tem sempre essa quebra. 3 poemas do Muito Prazer. Ai de mim, aipim. Isso é um diálogo terrível entre um inhame e um aipim. Esse eu escrevi no primeiro livro de 71. Eu tinha 20 anos de idade. Diz assim: ai de mim, aipim, ô inhame, a batata é uma puta barata, deixa ela pro nabo que baba de bobo, transa uma com a cebola. Aquele hálito, que hábito, me faz chorar. Ué, transa uma com a cenoura. Coradinha, mas muito enrustida. Ué, a abóbora tá aí mesmo. Abóbora, como eu gosto de abóbora. Falou, inhame, vou sair por aí atrás de uma abóbora, vou pegar o meu gorrinho e sair aí atrás de uma abóbora maneira. Até mais, inhame, até mais, aipim. Eu tenho um sonho de fazer isso, nunca fiz poema, já tem mais de 40 anos. Nunca fiz ele com figurino de inhame, aipim, sabe? Eu já sei até qual é um saco de aninhagem, assim, um mais gordinho, outro mais fino, mas nunca fiz. Eu sei que no final da minha vida vai ser assim, porque eu já planejei isso. Eu quero acabar meus dias como vilão de teatro infantil. No palco, assim, só assombrando as crianças, sem texto, sem nada. Todo sábado e domingo eu vou lá para o palco, entro sem texto, saio sem texto. Segundo poema, chama-se Rápido e Rasteiro. Esse um poema que ficou mais conhecido, assim. Diz assim: vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Se fosse hoje em dia, eu escreveria assim: vai estar tendo uma festa que eu vou estar dançando até o sapato pedir para parar. Aí eu estarei parando, dançando até... O mundo muda, né? Hoje parece que essa é a linguagem coloquial, né? O estar fazendo... Uma coisa meio absurda, porque é o quê? Isso é o presente do futuro, né? Você tem o futuro do presente, natural. Eu estarei, tu estará. Esse é o presente do futuro, mas não pode ser presente se ainda é futuro. Então há uma coisa aí que não combina. Os gramáticos que me ajudem. Terceiro poema do Muito Prazer. Quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão e sair por aí. Quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão. Eu esqueci esse.
Quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão. Ah, tá. Quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão. Se o inimigo... Não. Se eu sinto fome, pego um mosquito com a minha língua comprida. Se o inimigo espreita, me finjo de pedra verde, cinza ou marrom. E quando de tardinha o sol se põe, dou um rolé por aí. Vou falar de novo, porque eu não falei bem. Quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão. Se sinto fome, pego um inseto com a minha língua comprida. Se o inimigo espreita, me finjo de pedra verde, cinza ou marrom. E quando de tardinho o sol esfria, dou um rolé por aí. Obrigado. Esses poemas são de 71, né? Na verdade, eu comecei a escrever em 70, muito pela influência do Oswald de Andrade, essa poética enxuta, essa poética engraçada, essa poética meio gaiata. E ela tem, talvez, influências da minha outra grande influência, que era o rock and roll, que era toda aquela licergia daquele período, que aí mistura poesia Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, a Tropicália aqui no Brasil. Então, todas essas imagens meio licérgicas e tal, que eu acho que, de uma certa forma, estão no Ai de Mim, Aipim, que mistura outra grande mestre assim, na minha vida, que foi Monteiro Lobato também, de dar vida aos animais e legumes e verduras. E então esse foi o primeiro período da minha escritura, foi em 1971. Eu comecei a escrever em 70, a partir da leitura de uma antologia do Oswald de Andrade, daquela coleção Nossos Clássicos, da editora Agir, que tinha uma introdução muito boa do Haroldo de Campos. Então, eu fui, apesar de estar imerso um pouco nessa poética, não na poética em si, mas nas atitudes beats, né? Nas atitudes de contestação, das atitudes políticas, atitudes na coisa do zen, dos mantras, toda aquela cultura dos anos 60, final dos anos 60, 70, eu estava imerso nisso, né? Eu queria ser um cantor de rock, até hoje quero ser um cantor de rock. Sou um poeta porque eu não consegui ser um cantor de rock. Que é uma das coisas que me levaram a falar poesia também. Porque a minha absorção da poesia sempre foi pelo ouvido. Eu sou classe média urbana do Rio de Janeiro. Meu pai foi jogador de futebol. Então não tinha muito em casa essa influência literária ou intelectual. E a influência que ele me trazia era justamente essa da música, da dança, da festa, do jogo, né? E então a poesia sempre entrou muito pelo ouvido, desde as marchinhas de carnaval, que sempre foram meu encanto, assim, sempre me encantaram profundamente, quanto aos sambas, a bossa nova e posteriormente o rock and roll e a tropicália, né? Que até hoje acho uma coisa quase que imbatível em termos de movimento dentro da cultura brasileira. Foi uma coisa geral nos anos 60, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na música, em diversas áreas, né? E radicalizando, talvez, o que o Oswald tinha plantado lá atrás, nos anos... O Oswald, o Mário e outros, né? Nos anos 20. E então essa era a minha influência, era a música, principalmente. Mas, através da leitura do Oswald, desse Nossos Clássicos da Agir, eu descobri a poesia ali. Foi a minha grande virgem de luz, foi a minha grande revelação do que era a poesia. O poema enxuto, o poema engraçado, né? O poema
que tinha aquela coisa do cinema, da montagem cinematográfica. Era diferente de tudo que eu tinha lido. E eu tinha lido pouca poesia, na verdade, porque não me atraía. A poesia que se dava nas escolas era uma poesia que não me dizia muita coisa, não dizia nada, não falava da minha vida, sabe? Eu não tinha pontos de contato com Olavo Bilac, com Castro Alves, com Gonçalves Dias. Era uma coisa distante do meu dia a dia que fazer. Para mim era uma música como Mamãe Coragem, ou Tropicália, ou Alegria, Alegria, tinha muito mais a ver com a minha vida do que os clássicos da poesia brasileira. Então, talvez daí esse meu gosto pela palavra falada, que sempre foi também pedra de toque no meu trabalho. Por ter aprendido poesia pelo ouvido e não pelo olho, eu acho que eu também quis, ao expressá-la com a voz, mais do que com a palavra escrita. O Heitor comentou essa história que eu falo com ele, de que eu só considero um poema meu quando eu aprendo ele, eu decoro o poema. Até então, eu acho às vezes bonitinho, mas eu não sei quem escreveu aquilo, porque aquilo não me pertence ainda. Aquilo só vai me pertencer, literalmente, quando eu decoro e aprendo os ritmos dele, porque é muito diferente. Não sei quem tem essa prática, mas é muito diferente o poema escrito dele falado, que quando você escreve o poema, você dá aquele acabamento. Se você for um poeta de poesia métrica, é até mais fácil você saber se há algum problema no ritmo e tal, mas a partir do poema livre, é difícil você perceber o ritmo do poema se você não fala ele em voz alta, se você não ouve aquele poema, ou através da tua voz ou de outros. Então, é muito comum, eu quando escrevo, na verdade, eu ainda escrevo no computador ou no papel, a palavra escrita. Aí dou aquele jeitinho, crio uma estrutura, eventualmente, tal, umas repetições de versos, de refrão, já buscando uma musicalidade naquilo, mas ainda é insuficiente isso. E, às vezes, eu publico dessa forma. É uma falha isso. Mas, quando eu publico o livro, aí eu me estimulo a decorar os poemas, porque, a princípio, eu crio uma performance em cima do livro, o que tem o seu valor comercial, dá visibilidade ao livro, mas, no fundo, o que me interessa mais é me obrigar a decorar esses poemas, porque aí sim eu vou possuir esses poemas, eu vou incorporar, eu vou introjetar esses poemas, esses versos. E aí, muitas vezes, eu mudo, porque quando eu me ouço falando e tal, eu ouço o poema, na verdade, porque você só ouve o poema quando você ouve pelo ouvido, não adianta ler, aí eu mudo, na maior, porque eu sei que tem uma forma escrita e, muitas vezes, uma forma falada do poema. E eu acho que essa é uma falha que a palavra escrita nos trouxe. Foi de perder esse contato com a palavra falada, porque a poesia, ela é muito generosa, eu acho. Ela absorve, ela permite a você ter uma infinidade de compreensões sobre o poema. Não existe uma interpretação certa e errada. Isso é uma coisa escolar. Um erro, um equívoco da escola. Quando existia poema métrico, talvez um poema errado fosse o que houvesse um erro de prosódia, uma sílaba mal acentuada e tal. No poema livre, esse erro praticamente não existe.
Cada verso tem um ritmo, cada estrofe tem outro ritmo, então, apesar de que o ritmo está ali. O ritmo é a última coisa, se é que vai existir poemas sem palavra e sem ritmo. Já quiseram tirar até a palavra do poema, né? Poesia processos, vanguardas e tal, queriam tirar a palavra. E eu acho que sem palavra e sem ritmo o poema não se sustenta. Por quê? Porque o poema é encanto. E o que é o encanto do poema? São as suas sonoridades, é o seu ritmo, e são as suas imagens. Você visualizar uma imagem que você não está esperando. De repente aquilo te surpreende e aí mora a poesia, nessa surpresa, nesse espanto. Então, eu acho que essa beleza da poesia, esse encanto da poesia, ela vem a partir da fala do poema, a partir que você ouça o poema. Não adianta só ler o poema. Só ler você vai perder metade das possibilidades de um poema, do encanto de um poema, né? E então eu fico ali, no meu decoródromo, que eu tenho um decoródromo no Jardim Botânico, no Rio, e fico ali incorporando aquele poema. Eu fico decorando, porque tem uns poemas que eles já vêm pronto, eles incrivelmente, você deu o ponto final nele, você já sabe ele de cor. Raros, 3 ou 4 ou 5 na minha vida. O resto precisa ficar ali, repetindo, às vezes grava, escuta através do gravador, do iPod e tal. E é uma relação. Mas depois é de um encanto tão grande para você que escreveu aquilo, porque aí sim você vai poder dar o ritmo que você quer. Você pode acelerar, você pode ralentar, você pode aumentar o volume do texto. Eu acho, é quase como se fosse um cantor. Eu, na verdade, não fui um cantor de rock, mas eu me sinto um cantor falando meus poemas, porque eu sei que aí tem muita música, sabe? Eu fui letrista também, fui parceiro da Blitz, do Lulu Santos, da Fernanda Abreu, Barão Vermelho, essa coisa mais do rock and roll. Mas eu não gosto da letra, porque é outra coisa. Ainda mais nessa forma como é feita pela indústria cultural. A indústria fonográfica acaba com a beleza de uma possibilidade de canção ali, porque ela formata muito, é aquela coisa, primeira, segunda, refrão, 3 minutos, e você fica à mercê disso, porque a música entra muito eu acho que nessa onda da indústria, né, do comércio. O comércio exige da música e a música, muitas vezes, quer isso também para sobrevivência e tal. Vamos lá, Heitor, me interrompa, por favor. Chute a minha cabeça com carinho. Tem alguma coisa que eu posso ficar falando aqui, cara? Antes de você ler algum poema, eu queria te perguntar uma coisa. O que é o decoródromo no Jardim Botânico? Você não pode contar, ou pode? Posso, pô. É um lugar que eu vou e fico dando volta. E falando texto, repetindo, até eu decorar os poemas. E é uma coisa que eu gosto muito, mas é uma disciplina. Você tem que se... Quem não tem uma memória de ator, assim... Agora, eu tenho uma história mais recente, dando um salto para agora, que também fala sobre esse prazer da fala, né? Em 2010, não, foi antes, 2007, mais ou menos, eu resolvi contar as minhas histórias, principalmente na área artística, antes que algum aventureiro o fizesse. Porque seria muito ruim passar o resto da vida com aquela história que não está contada certa, que tem erros ali e tal. Então, se alguém tiver que errar, sou eu mesmo que vou errar. E aí, eu escrevi um livro chamado Uma História à Margem, que conta 40 anos
da minha vida, né? E eu percebi que isso é uma coisa da natureza humana. Você vai ficando velho, eu já estava chegando aos 60, por aí, você vai sentindo necessidade de contar as suas histórias, sabe? É uma coisa quase como se você tivesse que prestar contas, assim, de mostrar o que você fez, o que não fez. Eu me lembrava muito do meu pai. Meu pai tinha aquelas 5 histórias que ele contava sempre, sabe? Chegava a visita lá em casa, ele contava aquelas mesmas 5 histórias e tal, claro que sempre de alguma forma diferente, mas como que para mostrar que ele viveu aquilo, né? E a gente não aguenta, pô, papai, de novo e tal, mas era aquela necessidade dele. E com o tempo eu fui ter a mesma necessidade de contar as minhas histórias. Ainda mais sabendo que as minhas histórias estavam entrelaçadas com a cultura carioca, independente, alternativa dos anos 70 até hoje, né? E aí fiz um projeto, apresentei para a Petrobras topou, e aí naquele projeto Petrobras Cultural, e me deu uma bolsa para escrever esse livro. Eu escrevi o livro, em 2010 ficou pronto, saiu pela pela 7 Letras, no Rio, e aí tudo bem, teve um lançamento, meio mais ou menos, e tal, e foi para a livraria e cumpriu aquele caminho do livro. Você lança, você escreve, edita, lança, vai para a livraria e pronto, você vai fazer outra coisa. Só que aquilo, para dar conta de 40 anos da minha vida artística, eu falei, não, isso aí está muito pouco, porque eu quero mais, eu quero estar dando o meu testemunho de corpo presente. E como eu já tinha essa prática de falar os poemas, que estão também no livro, alguns, né? Não muitos, falei, vou transformar isso numa peça de teatro. E aí reduzi bastante, aí fiz uma peça com o mesmo título, uma história à margem, que eu volta e meia apresento aí. Já fiz 3 temporadas no Rio e tal. E é uma forma que eu estou ali contando a minha história, sabe? Então, eu acho isso bacana, mais potente do que no livro, que o autor, mais ou menos, ele se abstrai. Na hora da leitura, você não está vendo o leitor cantar, o autor cantar. Então, a minha relação com literatura, música, toda confusa, toda misturada. Eu não sou um poeta, nem um escritor, assim, tradicional de carreira nesse sentido, não só em relação à poética e tal, mas nesse sentido de achar que só o livro ali está bom, você já vai cuidar de outro. Não, tem alguém falou isso, eu vi através do Jorge Salomão, na revista Nabiluca, não sei se foi ele, eu acho que sim, que diz assim, que o desenvolvimento do homem é o desenvolvimento da sua linguagem. E eu acho que isso acontece, sabe? Eu comecei com a palavra escrita, porque eu era apaixonado pela palavra, pela leitura e tal. Passei a falar os poemas, quer dizer, já passei por um outro suporte. Depois comecei a fazer uma coisa com guitarra, na época das performances. Eu trabalhei com um guitarrista chamado Mimi Lessa, lá no Rio. Era poesia falada, às vezes entoada, e guitarra e música, e agora estou em cena, fazendo a peça, né? Que eu acho que eu me realizo muito ali, sabe? Porque eu conto a minha história através de relatos da minha vida, de poemas que eu escrevi durante a vida, de cenas, que eu não vai ficar só relato, então faço algumas cenas que me coloca diante de uma outra situação de ser ator, ou pelo menos tentar ser ator. E canto também. Canto alguns sambas, algumas músicas. Então, são 4 formas diferentes para você chegar aí com uma boa direção do Alex Cassal, um jovem diretor gaúcho que está lá no Rio há um tempo.
eu acho que se realizou bem essa mistura. Eu trouxe aqui o texto da peça, né? Não trouxe o livro, porque o livro é muito grosso, pesa muito nas costas, mas trouxe depois, quem se interessar, é só o texto bem no osso, assim. O que mais que a gente pode falar? Ler os poemas? Vou falar os poemas. Esse, por exemplo, é do meu segundo livro, O Preço da Passagem, de 72, que eu fiz 1000 cópias em mimeógrafo eletrônico. E esse eu falo na peça também, chama-se Delírio Puro. E diz assim: quanto mais louco, lúcido estou. No fundo do poço que me banho, tem uma claridade que me namora toda vez que eu vou ao fundo. Me confundo quando boio, me conformo quando nado, me convenço quando afundo. No fim do fundo, eu te amo. Paulo Lins, meu amigo, está vendo aqui a peça. Amanhã ele vai falar, e não perca, vai contar um monte de mentira. Ele funciona assim, cara. Então, do América. O América é de 1975. Foi quando eu voltei de Londres, que eu vi um show do Allen Ginsberg lá, que me deixou maluco, e voltei. Então, esse livro, eu acho que começa a trabalhar um pouco mais a questão da linguagem. Ele deixa de... tem uma coisa assim mais forte da relação com os sons e abolir um pouco a ideia do sentido, sabe? O sentido, muitas vezes, é um mal para a poesia. As pessoas ficam ali amarradas em o que o autor quis dizer com aquilo. Essa pergunta, na verdade, ela traduzida em bom português, é o que o professor quis dizer que o autor... O que o professor acha que o autor quis dizer com aquilo? Não é bem o que o autor quis dizer com aquilo, porque isso é uma coisa muito de colégio, isso. É a coisa da busca do sentido. A prosa você pode ler como uma busca do sentido. O que o autor quis dizer? Mesmo assim, há controvérsias, né, do sentido na prosa, né? Se buscar... Agora, na poesia, não, porque a partir daquela ideia de que poesia é encanto, a poesia são sonoridades, imagens, você não precisa ter um sentido. Se você se encantou, por exemplo, dá um exemplo de um poema mais recente, que é assim: pedra tem pé, pobre tem pó, pobre da pedra com pé no pó. Pedra tem pé, pobre tem pó, pobre da pedra com pé no pó. Isso é um trava-língua, né? Que as crianças possivelmente vão gostar. Agora, a gente tem esse hábito de ler, pô, pedra tem pé, onde que está o pé da pedra? Pobre tem pó, pobre, ó. Precisa isso. A chave desse poema é o som. Se você se encantou com essa literação de PRs e tal, está valendo, está feito o poema. Essas histórias, tem uma outra história que eu acho engraçada. Os professores não gostam muito não, mas eu acho muito engraçado. Que saiu um livrinho muito interessante. Aliás, o Heitor tem um dedo bom nele. Não sei se você escolheu os poemas ou foi o Fábio. Foi o Fábio. Mas você faz uma apresentação, você faz aquela contextualização também, a tua. Muito interessante. É um livrinho da coleção Prazer de Ler, né? Não sei se é Prazer de Ler ou Para Gostar de Ler, né? Para Gostar de Ler, da editora Ática. Para ser dado mesmo, é feito de forma didática para ser... E o tema é poesia marginal. Então, são... Bom, eu, Ana Cristina, Leminski, Cacaso e Chico Alvim, 5 poetas. E tem um poema meu que é o seguinte, diz assim, o título é Sara.
E o poema é assim: se Sara sarar do sarampo, Sara será sereia, pois Sara não é feia, embora não seja um anjo, merece um solo de banjo. O poema é esse. Se Sara sarar do sarampo, Sara será sereia, pois Sara não é feia, embora não seja um anjo, merece um solo de banjo. Onde tinha o ó, em anjo, banjo e outras coisas mais, eu botei um ponto. Por quê? Porque eu quis, pô. Achei que um ponto é um ózinho pequeno, pode ser, dá um pequeno curto ali na leitura de quem está lendo. Não tem uma proposta concretista de que aquele ponto ali quer dizer alguma coisa. Não, é um simples ponto que eu quis. Pois não é que saiu no livro lá uma interpretação de um professor, porque como é um livro didático, eles pegaram um poema de cá. Espero que não seja o reitor. Não fui eu. Não foi. Mas se fosse, eu vou elogiar, porque eu achei até legal. Um professor analisou, o autor quis dizer com aqueles pontos o sarampo da Sara. Aqueles pontinhos eram o sarampo da Sara. Eu olhei aquilo, eu me dei risada. Eu falei, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Podia enganar os alunos, né? Falar, pô, você é o sarampo do poema. É o sarampo do poema. Mas isso torna claro essa ideia de que quando pergunta o que o autor quis dizer com isso, na verdade, é o que o professor acha que o autor quis dizer com isso. Mas, Chacão, você não acha que o poeta, quando faz isso como você fez, às vezes você nem tem ideia, mas é pura intuição, tem um lado da intuição forte. Você não acha que na sua poesia, por exemplo, você muitas vezes tem uma intuição e sem perceber até acerta na mosca? Pois é. Eu acho que a poesia é essa permissividade. Se você ficar preso a fórmulas, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, e não sei o que, você não sai do lugar, sabe? Você precisa se permitir. E como? Essa história da permissividade na poesia vem muito da minha raiz, do meu início. Porque, como eu disse a vocês, a minha informação poética vem muito mais através da música e da prosa, na verdade, não muito da poesia, só a partir do Oswald. Então eu me permiti muito para fazer o primeiro livro, sabe? Eu não tive aquela sombra que a maioria dos poetas tem de mas o que o Drummond ia dizer disso, o que o Bandeira ia dizer disso, sabe? Sofrem para burro. Eu não tinha esse compromisso. Eu gostava das palavras, gostava e achava interessante aquilo, se aquilo já tinha sido escrito ou não, se podia ou não, se fazia parte de que escola literária, de qual grupo literário e tal. Aquilo não me importava. A gente já estava muito cansado naquela época do não pode. Pode fazer isso, a gente vivia numa ditadura. O meu primeiro livro é de 71, né? Eu comecei a escrever em 70. Então, era não pode o tempo todo. A gente queria, sabe, ter experiências lisérgicas, ter experiências sociais, amorosas, extraordinárias, porque tudo isso, o mundo estava mudando e estava propondo essas transgressões todas, e aqui a ditadura reprimindo, né? A repressão braba. Então a gente não queria mais uma coisa que a gente não pudesse, a gente queria falar, a gente queria se expressar ali naquele momento. Não importa se aquilo já tivesse sido dito ou não, se estivesse na moda ou não e tal. Então isso também me ajudou a ter um pouco essa permissividade de fazer um diálogo entre um inhame e um aipim, falar de um camaleão, sabe? Meu primeiro poema, eu acho interessante também. O primeiro poema que eu considero, porque ele está dentro de 3 cadernos que eu escrevi, logo que eu comecei a escrever, poesia, a partir da leitura do Oswald, isso já depois dos anos 70, que até então eu não gostava das pouquíssimas poemas que eu nem me lembro exatamente,
Na verdade, eu me lembro de um poema que fez minha cabeça, antes do Oso, foi Romaria, do Drummond. Eu aprendi isso na escola e eu ficava apaixonado por aquele poema. Os romeiros pedem com as mãos, com os pés, e Jesus, cansado de tantos pedidos, vai dormir sonhando com outra humanidade. Eu achava aquilo lindo, mas não insisti na leitura do Drummond, os professores não pediram e tal, e aí eu acho que também não tinha muito a ver com a época estava muito mais para o tropicalismo, muito mais para Oswald do que para Drummond, aquele período revolucionário dos anos 60, onde o Oswald, mais ou menos, ele dava as cartas através do Rei da Vela, do Zé Celso, no teatro, no Terra em Trânsito, tem muita coisa dos manifestos do Oswald. Então, o Oswald apareceu ali como um grande guerreiro, um grande avatar da revolução poética e estética naquele período, apesar de o trabalho dele já ser todo anos 20, 30, né? Então, esse primeiro poema que eu escrevi diz apenas assim, da orelha esquerda de Moisés saltava um doente capenga nas noites de lua nova. Somente isso. Da orelha esquerda de Moisés saltava um doente capenga nas noites de lua nova. Nem sei se tem nome esse poema. Mas eu vejo aí nesse poema, nessa pequena coisinha assim, que eu chamo de células musicais. Esses poemas parecem bestinhas, curtinhos, mas eles são células musicais no meu ouvido, sabe? Eles fazem um som, sabe? É como o Amor-Humor do Oswald, sabe? Aquilo é uma microcélula. Tem uma expressão linda que o Haroldo Augusto fala, que é a contração, como é a contração do músculo poético, alguma coisa assim, que é como se a poesia fosse um músculo e que esse poema fosse uma contração exacerbada do músculo poético, sabe? Isso para mim já tinha me ganho, né? Quando eu li o Oswald, que eu percebi que, Amor, Humor é um poema extraordinário, com 2 palavras só. Poesia você não precisa ficar explicando. Esse é um outro equívoco, porque você quer dar sentido, aí você quer ajudar o leitor a entender. Você não pode escrever um poema achando que o leitor é um idiota, sabe? Que o leitor não vai entender. Você tem que contar que você vai ser lido por pessoas interessantes, inteligentes, e vai contar que ele preencha os pontinhos do poema, que ele colabore, porque o leitor é um coautor do poema, sabe? Não pode ficar preocupado, não, tem que explicar mais, será que as pessoas vão entender, não vão entender? Aí há um limite muito tênue, né, entre mandar as favas, o entendimento, escrever uma coisa absolutamente que está dentro apenas do teu repertório, não compartilha do repertório geral, que acontece muitas vezes, né? O poeta quer saber da expressão poética, ele não está preocupado com a comunicação, ele quer a expressão. E quanto mais difícil e quanto mais complicado, mais as pessoas chamam ele de poeta e mais ele gosta e tal, sabe? É uma coisa extraordinária isso, que o poeta é considerado um acelerado, o cara que não diz coisa com coisa e tal. E aí muita gente que tem essa dificuldade de ser coisa com coisa realmente se diz poeta, sabe? Vamos lá, Heitor, interfira, chute a minha cabeça. Vou interferir agora. Puxando para o tema um pouco do festival, eu queria que você falasse da relação da sua poesia com o Rio de Janeiro. Em vários poemas a cidade aparece, mesmo em Murundum. Até gostaria que você também falasse do Murundum, se possível. Eu adoro esse livro. Tem cenas do Rio e que são experiências da cidade maravilhosas. Legal, Heitor. Ótimo isso. Claro que eu percebo isso. Mas tem um poema do Rio que eu gosto muito. O Rio, minha cidade natal. Acho que tive uma felicidade de nascer lá. Por outro lado, acho que qualquer cidade natal, ela te traz muitas
experiências riquíssimas, sabe? No dia a dia, no cotidiano e tal. A minha experiência foi no Rio de Janeiro. E uma cidade bacana, apesar das dificuldades muito grandes por governos totalmente desgovernados que nos governam há muitas décadas. É uma pena isso, mas não deixa de ser extraordinário. As pessoas são riquíssimas. Haja visto Paulo Lins, que nasceu lá. Uma salva de palmas para Paulo Lins aqui, por favor. Ele gostou, não gostou? Melhorou meu ibope com você, né, Paulo? Não, mas, pô... Não, mas ninguém melhor falou do Rio, dessa coisa da periferia, desse mundo negro, mulato, do que o Paulo Lins nos seus livros. Eu estou lendo agora, Desde que Samba é Samba, estou encantado, porque eu acho que essa é a grande riqueza do Rio. Apesar da bossa nova, dessa passagem assim pela média e alta burguesia e tal, que também é extraordinário. A bossa nova tem coisas extraordinárias. Mas essa coisa do samba, das escolas de samba, não essa escola de samba que a gente vê hoje em dia totalmente comercializada para turista e tal, mas essa ideia daquela raiz que nasce com todas as influências da Bahia, da África e tudo, de Portugal, né? No teu livro tem muito português, né? É extraordinário o livro dele. Enfim, eu nasci no Rio, gosto muito do Rio, tem esse poema que eu fiz para o Rio que eu gosto muito. Diz assim: o Rio é basicamente o mar e o amor, amor e mar, atlanticamente amar. O Rio é basicamente o riso, amor, humor, humor, amor, para rolar de rir. Água na boca é água na bara, e o arpoador é joia rara. Pelas curvas desse rio, ninguém vai morrer de frio, pois é só se espreguiçar no sol que sai de trás do mar. No sol que sai de trás do mar. Fala um pouco do... O Murundum é um livro que eu fiz para ganhar dinheiro. Gostou dessa, né? Eu gosto da sinceridade. Você gostou dessa, né? É muito sincero. Eu inventei... Aquela ideia do poeta inspirado. É para ganhar dinheiro. Eu inventei uma história que era para formação de público, sabe? De jovens. Aí eu fiz um livro para alunos de segundo grau e tal. Com essa, mas uma ideia que faz parte também. Eu acho que o poeta tem que pensar em formação de público, em renovar público e tudo mais. Mas, no mais, é para ganhar uma grana do PNBE, sabe? E ponto. Pano rápido. É o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, que compra livros a rodo hoje em dia. E o poeta normalmente não tem muita condição de ganhar grana, principalmente com venda de livro, né? Então, eu sempre tenho que pagar umas contas igual a todo mundo. E então gostaria que meu livro fosse comprado aos montes. O Belvedere foi comprado 11.000 exemplares, minhas obras completas. Então, eu fiz isso. Na verdade, a Editora Moderna tinha me encomendado um livro. Como meus livros estavam na Cosac Naif, sobre contrato, eu falei, pô, eu não tenho o livro, Obras Completas, tinha acabado de sair, eu não tinha um repertório novo para publicar em livro. Aí eu topei, falei, é um desafio para mim, vou escrever um livro de poesia sob encomenda. A Editora Moderna é uma editora de livros didáticos, uma grande editora que vende e os livros são adotados nas escolas. Eu falei, melhor ainda, porque é o que eu quero. Porque eu acho que meus poemas, eles não são de difícil entendimento, principalmente para essa geração. Eu acho que não tem essa
pegada metafísica, não tem referências a outros poemas, é aquilo ali. É quase que tem muita coisa da piada, da coisa leve, da observação do mundo, sabe? Então, eu falei, vou escrever. Aí a editora lá me pediu uns 40 poemas, que já estava bom para um livro. Aí eu falei, agora eu vou fazer sob encomenda, então eu vou aproveitar e vou programar esse livro cientificamente. Escolhi uns 8 temas que achava que podia interessar os alunos de segundo grau. Falei, 5 poemas para cada tema, ou inversamente, 5 temas e 8 poemas, dão 40 poemas. Parecia uma planilha Excel, sabe? Aquela coisa planejada, sensacional, saída das salas de marketing, de uma editora de publicidade. Só que eu não entendo nada desse programa Excel. E poesia não é assim que se faz, não adianta você querer programar e tal, fazer assim, porque ela te visita de vez em quando. Quando você deixa um pouco, ela te visita, mas não dá para... A não ser que caia muito a qualidade, né? Aí eu escrevi 10 poemas, que eram poemas que eu estava pensando na época. Eu vou ler um aqui, porque eu acho que são poemas para jovens. Diz assim, por exemplo, voz ativa, o primeiro do livro. Todos têm uma voz, alta, baixa, aguda, grave, rouca, intensa, suave. Todos têm uma voz, só que muitos não a usam, com medo de tudo e todos. E assim deixam que outra, que não sua, mas de outro, tome então o seu lugar. E saem por aí dizendo coisas que na real não acreditam, mas que não têm força de evitar. Porque sua voz foi vendida, é o novo dono quem fala, e a voz verdadeira silenciada. Ainda assim, ela está lá, reprimida, inibida, sufocada, à espera do seu dono, torcendo para que ele quebre, de repente, a mordaça do medo e fale aquilo que sempre quis. Então, quem falava por ele baterá rapidinho em retirada, e a voz será de novo de quem fala. Claro que é para adolescente, não é a menor dúvida. É para adolescente também, mas também para menor. Sim, mas eu acho que o adolescente precisa mais ouvir isso do que a gente. A gente já... Tem esse que eu gosto também, escrever. Que também tem uma crítica, essa coisa do bem escrever. Diz assim, não adianta escrever bem se você não tem o que dizer. Se você tem o que dizer, é bom escrever bem. Ler, livros que são de lei, livros que são de ler, para melhor escrever. Essa coisa, eu acho que acontece muito, do cara quer ser poeta, ele não tem o que dizer, na verdade não está, ele quer ser poeta, ele leu alguns livros e tal, aprendeu alguma técnica e sai jogando aquela técnica no papel. E, sabe, é bem feito, é bem escrito, mas não, sabe, ele não, por trás daquilo não tem nada. Não tem alma, não tem discussão, não tem muita coisa. Agora, tem algum que você... tem? Qual? Aí você vai falando alguma coisa enquanto acha? Tá bom. Eu estou falando alguma coisa enquanto ele acha. Eu vou voltar, então, a falar o América, que é uma passagem que eu estava falando e não falei os poemas, que foi quando a coisa começa a pegar mais a coisa da linguagem poética, essa coisa do som sem sentido. Então, esse poema, ele dá bem a ideia do que eu considero, assim, essa coisa do sentido e do ritmo e do poema e tal. Diz assim, uma palavra escrita é uma palavra não dita, é uma palavra maldita,
é uma palavra gravada, como gravata, que é uma palavra gaiata, como goiaba, que é uma palavra gostosa. Uma palavra escrita é uma palavra não dita, uma palavra maldita, uma palavra gravada, como gravata, que é uma palavra gaiata, como goiaba, que é uma palavra gostosa. Uma palavra escrita é uma palavra não dita, uma palavra gostosa. Esse poema é engraçado, porque eu só falo ele assim, eu achei que ficou legal desse jeito, porque ele vai mesmo de uma coisa que faz sentido, a leitura mais lenta do poema, até aquela velocidade que passa a ser apenas som, né? Tem um outro poema que ele um pouco que traduz esse poema. Ele é menos sonoro, ele tem menos essa coisa da forma, ele é mais sentido, de certa forma. Mas ele complementa bem esse. Eu escrevi 30 anos de diferença entre esse, que é de 75, e o outro, talvez, 2005. E diz assim: imagine se, por algum estranho motivo, a música parasse de tocar. E pudesse ser consumida apenas através de partituras. O mundo ia ficar mais triste, bem mais triste. Pois isso aconteceu com a poesia. Afastada do corpo e da fala, confundida com a escrita, passou a ser monopólio de um estreito círculo de iniciados. Mas isso está mudando. Isso está mudando. Isso está mudando. Eu acho que, a partir da poesia beat, a partir dessas várias mídias onde a palavra volta a ser cantada, falada e tudo mais, e principalmente a partir dos saraus que voltaram à tona e tal, essa ideia de que poesia é só uma coisa no papel, que é a ideia da academia, ela começa a ser mudada. E aí ela vai entender que a poesia falada, ela tem outros elementos que não tem na palavra escrita. A sonoridade, o tempo que você acelera, você diminui, você faz repetições. Tudo isso são recursos que a poesia no papel, ela não consegue, por mais que o concretismo tenha tentado, de certa forma, a fazer da página branca uma partitura, mas o veículo ideal é a palavra falada, que tem um estatuto próprio, com vários elementos e tal. Como você quer? Vou pedir para você ler aquilo que sobra, aí depois se ele quiser ler, né? Estou propondo. Tem um outro que eu gosto, que é o Oliveira, aí ele pode escolher entre mim. Ah, o Oliveira! Eu adoro o Oliveira. Aí, depois disso, eu vou abrir para o público, avisar para vocês. Ah, bom, não sei se isso é uma surpresa ou não. Bom, tudo bem. Aí, depois eu abro para vocês fazerem pergunta. Tá, eu vou ler os dois, então. Poxa vida, eu queria ler mais outro. Está cansativo? Está na hora de acabar? Não. Está na hora de acabar? Então, eu gosto desse assim, essa é uma nova coisa aí da minha vida, né? Você vai ficando velho, quando você é jovem, você quer se matar. Quando você vai ficando velho, você quer viver. É uma coisa que está errada isso. Inverteu tudo. Mas é assim mesmo. Então, aquilo que sobra. Gosto daquilo que sobra. Daquilo que as pessoas desprezam. Na feira, recolho entre os dejetos a semente da abóbora, a folha da mandioca. No empório, compro farelo de trigo, do arroz. Gosto de me alimentar de coisas nutritivas, pessoas principalmente. Mas nossa cultura, assim como os grãos, refina as pessoas. Tira delas o mais nutritivo e deixa apenas o miolo sem substância. Por isso gosto do que sobra, das pessoas desprezadas como eu.
Oliveira. Oliveira é interessante e fala um pouco dessa coisa do Rio, assim, da malandragem, do humor. E diz assim: encontrei o Oliveira nas escadarias da Igreja São Paulo Apóstolo, em Copacabana. Vendia um audiobook com o Pai Nosso, a Ave Maria e outras orações faladas por ele. Diz que estava tudo registrado em seu nome. Mostrou o documento. De vez em quando entrava e cobrava dos fiéis, rezando seus direitos autorais. Me disse: dessa vez eu fico rico. Ora, Oliveira, francamente. Pedalando no calçadão da Avenida Atlântica, encontro novamente o Oliveira, de jaleco e espanador, em frente à estátua do Drummond, no posto 6. Disse que tinha comprado a estátua e mostrava o documento. Aos turistas cobrava R$ 5 a foto. Ah, o Oliveira, um must.